Um gigante de rastos que cai pouco a pouco. O portão fechado, o acesso interditado e os vários avisos de proibição dão um alerta. Nossa equipa de reportagem chega à zona mais crítica, ao topo do estádio da Cidadela, para ver de perto a degradação do segundo anel da eterna catedral do futebol angolano. A antiga infraestrutura está a entrar numa fase em que não aguenta a batalha contra o tempo. Pode chegar a um ponto sem retorno. Mas nem sempre foi assim. Vamos à história. A Cidadela foi inaugurada em junho de 1972. Foi um projeto do Futebol Clube de Luanda e incluía vários serviços que dariam para suportar financeiramente o referido clube. Depois, o complexo passou para o Estado. Desde o tempo colonial que o recinto se transformou na casa do futebol angolano por excelência. Era aqui que aconteciam os grandes jogos do Girabola. Os 50.000 adeptos vibravam nas bancadas da Cidadela com o antigo clássico entre Dagosto, 1º de Maio de Benguela, e o clássico dos clássicos entre Petro e Dagosto. Os adeptos também vibravam quando a seleção de todos nós entrava em campo. Os palancas negras eram a razão desta enchente. Jogadas como as bicicletas de Aquá. Ou mesmo os golos fizeram parte das alegrias de quem se deslocava à Cidadela. Atualmente, não há nem bola, nem adeptos. Só espaço de sobra para outros. O estádio da Cidadela, há 2 anos para trás, sensivelmente há 2 anos para trás, eu acho que decorrente daquela situação do IGE, houve depois uma decisão, penso, da FAF, a interditar a realização de jogos oficiais aqui. E foi por causa disso que os clubes que aqui utilizavam o estádio como casa oficial para jogos se retiraram. Daquela data até hoje nós não temos mais jogos oficiais aqui. Mas também é verdade que deixamos de ter jogos oficiais por uma decisão da Federação, mas passamos a receber todas as seleções aqui e todas as seleções quase que treinam aqui no estádio da Cidadela. À distância parece estar tudo bem. É de perto que se tem noção da atual situação. Nós estamos aqui a alertar as pessoas é que o segundo anel tem umas placas que estão muito deslocadas e de vez em quando vão caindo alguns pedaços de pedras e estamos com receio que um dia deste, sem ninguém contar, caia uma placa e provoque danos humanos. Isso ainda não aconteceu? Não aconteceu e esperamos que não aconteça, porque é extremamente preocupante. Nossa equipa de reportagem chegou ao segundo anel, o local mais crítico. Quase todo o piso superior registra anomalias. Há deslocamento acentuado de algumas placas de betão. Aqui em cima, um cenário que causa espanto e medo. Dá a impressão que a estrutura cairá a qualquer momento. O deslocamento de placas causou também desníveis a várias partes da estrutura. Quanto mais o tempo passa, mais se acentuam as irregularidades. Há placas prestes a ir abaixo, numa zona onde circulam várias pessoas. Depois de analisado o cenário, o Ministério da Juventude e Desportos e o do Interior, através do Corpo de Bombeiros, reagiram. De imediato, restringiu-se à circulação de pessoas e outros meios junto do portão que dá acesso à zona do Hospital Américo Boa Vida. A direção do complexo não minimiza a situação e justifica a decisão como medida de prevenção. Este portão possibilita a circulação de pessoas e as pessoas, às vezes, ao circularem, podem não ter o cuidado, mesmo fazendo esses apelos, podem não ter o cuidado de se afastarem cada vez mais da zona de perigo. E nós achamos que uma das formas de evitar era encerrar o portão. Pese embora as pessoas não compreendam bem essa nossa decisão, mas nós estamos primeiro a tentar salvaguardar a vida humana.
Mesmo com o portão fechado e com muitas outras sinalizações, há quem viole as regras todas de segurança, como estes jovens flagrados pelo nosso operador de imagem. Joaquim Cafuz diz que, se melhorar o segundo anel do estádio, o recinto poderá voltar a acolher alguns jogos oficiais. Nós queremos que a Cidadela volte a receber jogos com o cariz que sempre teve. Esta é a nossa intenção. Penso que essa nossa intenção também é corroborada por outras pessoas também. Agora, o que nós queremos é só que haja uma intervenção de forma muito urgente no segundo anel. Portanto, a maior preocupação nossa está no segundo anel, não está no estádio em si, não. É o segundo anel que tem as placas que estão deslocadas. Portanto, em função desta intervenção, depois vai-se ver como é que será, qual será a decisão em termos da estrutura no seu todo. Mas nesta fase, eu acho que preocupa-nos mais haver uma intervenção a nível das placas que estão deslocadas. Portanto, ou é retirada ou arranjar uma forma de tentar consolidá-las, que é para não cair por cima de ninguém. A interdição já é um facto, mas ainda assim há muitas lojas comerciais e uma igreja exatamente abaixo da zona onde as placas podem ceder. Cidadela Desportiva. Quem a viu e quem a vê. Disse que o vinho, quanto mais velho, melhor. No caso da Cidadela, a realidade é inversa, porque à medida que o tempo passa, as fissuras vão destruindo o seu charme. Em quase todo o segundo anel, registra-se o deslocamento acentuado de algumas placas de betão. A situação causou desníveis a várias partes da estrutura. Quanto mais o tempo passa, mais se acentuam as irregularidades. Há placas prestes a ir abaixo, numa zona onde circulam várias pessoas. Os que fazem deste espaço um lugar para o seu ganha-pão correm riscos todos os dias, tal como as pessoas que transitam nas imediações do histórico estádio. E exatamente nesta área há várias lojas comerciais e uma igreja, o que quer dizer que tem havido bastante circulação de pessoas. A parte superior da estrutura do estádio, que ameaça cair a qualquer momento, levou a direção do complexo da Cidadela Desportiva a estabelecer novas medidas para restringir a circulação de pessoas e viaturas. O portão número 29, por exemplo, que dá acesso à parte do Hospital Américo Boa Vida, foi encerrado. Esta decisão mereceu aplausos de funcionários de estabelecimentos comerciais que funcionam nas instalações do estádio. Já de muito tempo nós já temos a noção do risco que tem a Cidadela, porque há muitos anos a Cidadela sempre vem mostrando a degradação da instituição. Muitos defendem a demolição do estádio, mas há quem discorde. Foi tomado realmente uma preocupação, porque a própria direção da Cidadela realmente já fez um papel que é um papel muito bom, que tiveram que cerrar vários portões, né, porque sabendo que muita gente frequenta o espaço. Pronto, isso já foi realmente uma coisa bem pensada. Agora, quanto às obras que vai se fazer, pronto, vamos esperar quais são as outras coisas que eles vão tomar a respeito disso. É necessário partir toda a Cidadela ou derrubar toda a Cidadela. O que é que acontece? Você vê alguns engenheiros com mais capacidade, vejam um sítio mais crítico e vão partindo os blocos até encontrar o esqueleto, que é o pilar principal, para eles poderem fazer uma nova reabilitação e poderem começar a frequentar o futebol aqui dentro da Cidadela. Toda a informação, toda a ideia é válida, mas precisamos de alguns engenheiros que entendem bem de construção civil, porque é a mesma coisa como encontramos dentro de uma casa, existem algumas fissuras, algumas rachaduras que nós não podemos ou partir toda a casa por causa de falta de meios financeiros. Podemos tapar as fissuras conforme deve ser ou consoante o nosso meio financeiro que nós devemos adquirir.
Esta loja de venda de alimentos para animais encontra-se a 7 metros de uma das zonas mais críticas. É urgente que os responsáveis desta e de outros estabelecimentos comecem a pensar nas futuras instalações para o exercício da atividade comercial. Houve uma reunião em todas as empresas que cá funcionam dentro da Cidadela. Se calhar isso já foi acautelado. Enquanto a igreja, nós temos nosso espaço que está a ser feito, a construir uma nova igreja. Quando a nova igreja terminar, que nós vamos sair daqui e iremos na nossa nova igreja. Enquanto os perigos, não só os crentes, todas as pessoas que passam aqui têm de risco, tanto faz das instituições que estão aqui dentro da igreja, tanto faz as empresas que nós temos, todos tem dificuldade, o perigo, nós vimos todos os perigos para todos que estão, não é só os crentes que fazem parte da igreja, também as outras instituições que também têm a noção do perigo. Embora a integração do espaço interfira no normal funcionamento comercial e não agrade a todos, a direção do complexo defende que nada é mais importante do que salvar vidas. Que nos compreendam desta nossa decisão. Portanto, nós estamos a fazer isso, sei que vamos tocar com alguns interesses de particulares, mas o interesse de particular não pode sobrepor o interesse da vida humana. Daí que nós estamos a tomar umas medidas contra algumas vozes, mas é mais para salvaguardar o ser humano. O agravamento acentuado do deslocamento das placas na parte superior do estádio acontece numa altura em que o recinto já não acolhe jogos oficiais. Afinal, o que causa estas irregularidades? Quais as possíveis soluções? Para as respostas, contamos com o engenheiro António Venâncio. Uma infraestrutura histórica que pode mesmo passar para a história. Um gigante que clama por socorro. O desvio de placas de betão no segundo anel do estádio dão quase a certeza que o tempo vai ganhando a batalha contra a Cidadela. Todo este cenário constitui a maior preocupação de quem dirige o complexo. O segundo anel tem umas placas que estão muito deslocadas e de vez em quando vão caindo alguns pedaços de pedras e estamos com receio que um dia deixe sem ninguém contar, caia uma placa e provoque danos humanos. De quem utiliza o espaço para atividades comerciais. Já de muito tempo nós já temos a noção de risco que tem a CIDEL, porque há muitos anos a CIDEL sempre vem mostrando a degradação da instituição. E de quem entende da matéria, tal como o engenheiro de construção civil António Venâncio. É claro que o Estado vai se degradando, qualquer dia cai, mas não é ainda esse o problema. O problema maior é o estádio da Cidadela seguramente passou muito tempo sem manutenção e sem monitoramento. Atenção! O engenheiro foi convidado por nós para analisar as imagens que mostram o estado atual de quase todo o segundo piso da Cidadela, onde as placas de betão estão a deslocar-se, algumas prestes mesmo a ir abaixo. O sinal de alerta está à vista, mas António Venâncio adverte que a Cidadela não precisa de ser demolida totalmente. Partir aquilo são milhões de dólares. Não é melhor a gente fazer manutenção? Não é melhor a gente trabalhar no sentido de tirar o máximo rendimento possível daquilo que já existe? Fazer um melhoramento, se calhar colocar uma cobertura, assim. É claro, não vale a pena a gente associar a estrutura, vamos fazer uma cobertura independente, autoportante. Vamos fazer uma melhoria, uma requalificação arquitetônica do estádio, para lhe dar maior dignidade, não é? Vamos abrir mais ali os espaços para que os carros possam entrar e sair. Ele revelou que já esteve na Cidadela há dias e saiu de lá com uma certeza. Deve ser urgente a intervenção para se recuperarem partes do segundo anel. Eu estive lá a ver, todas as juntas de dilatação estão completamente arruinadas. Mas junta de dilatação, isso repõe-se porque o material que a gente utiliza para garantir ali a expansão e a contração dos elementos, esses materiais geralmente são perecíveis.
facilmente perecíveis e têm que ser substituídos. Há quantos anos a gente não substitui aquelas juntas de dilatação? O material. Porque todo o estádio, você imagina, né? São centenas de metros. Se de cada 25 a 25 metros você tem que usar uma junta, agora imagina com os dois, as arquibancadas, aquilo tudo, né? Veja quantas juntas de dilatação temos ali para assistir e para fazer a manutenção. Fez isso ou não? Provavelmente não se fez. Se se pretende melhorar uma infraestrutura como o estádio da Cidadela Desportiva, o especialista em construção civil defende que deve haver homens certos nos lugares certos, quando se constituir a equipa de intervenção. Manutenção técnica liderada por um engenheiro. Ponto número 1. Segundo, essa equipa vai fazer um levantamento das situações. E com base nisso vai pedir a intervenção temporária para permitir fazer as intervenções necessárias do ponto de vista da segurança, da rigidez dos elementos, da capacidade de resistência dos vários momentos de vibração, aqueles momentos difíceis. O agravamento do deslocamento das placas obrigou a uma intervenção das autoridades competentes. Já se deu o primeiro passo, com o encerramento de um dos portões do estádio. Agora, o que vem a seguir?